Então, vamos falar aqui de um contexto geral diferente de tentação, da maneira que o homem tem de sempre estar vendo o defeito dos outros e ser incapaz de enxergar a si mesmo. Vamos voltar no contexto do pecado original, falar da tentação e a importância de ter um autocontrole de si mesmo e dos seus instintos. O homem se acha melhor que Adão e Eva pelo contexto do pecado em que Adão fez a pior escolha. Nós achamos que Adão e Eva fez a pior escolha, porém em nossas vidas nós não vemos as escolhas ruins que tomamos diariamente quando comparado com as escolhas dos nossos antecessores. Cada vez a humanidade vem se tornando mais fútil, perdendo valores, e isso é claro. Porém, os que estão aqui hoje são incapazes de perceber que os erros que eles estão cometendo são muito piores do que os erros dos pais, dos avós, dos antecessores. Isso acaba nos deixando em uma situação mais complicada. O atributo do pecador é olhar para o pecado do próximo e esquecer de seus próprios pecados, que futuramente o condenará. Deus quis, quando criou o homem, protegê-lo do pecado. Uma comparação justa, para a gente tentar entender este contexto, é o universo de Naruto, onde que o demônio foi selado sobre o personagem principal pelo seu pai para tentar proteger a todos, salvar a vila e o próprio filho Naruto, e acabou dando a vida nesta missão. Então, o estado do homem original, havia esse selo que protegia o homem de sua própria impureza e da realidade do pecado. Porém, a ambição do homem em querer ser igual a Deus acabou fazendo com que ele escolhesse abrir este selo através do pecado original. Então, desta forma, o demônio teve acesso ao homem. Então, da nossa própria escolha, permitimos que o Satanás, o demônio, entrasse no nosso mundo, na nossa vida, na nossa alma e no nosso espírito e ganhasse direito sobre nós mesmos. E passamos essa maldição para os nossos filhos. Então, Deus criou o selo da árvore da vida para proteger o homem de si mesmo. E mesmo assim, o homem teimou em desobedecer a Deus e comeu o fruto que não deveria. Se Adão puro fez a escolha ruim do pecado, imagina nós que temos o véu aberto e sem o conhecimento de Deus, sem as condições de Adão e Eva, de andar no paraíso, de ter conversas com Deus e uma amizade com Deus, nós que estamos num estado de pecado naturalmente e temos ainda nossas tendências cada vez mais profanas para o pecado. Então, nesse simples teste, Deus viu que o homem não tinha a menor intenção de seguir os caminhos por ele proposto. E como Deus deu ao homem o livre-arbítrio, logo o homem ganhou o direito de seguir o seu próprio caminho, fazer o que tinha que fazer de errado. Por isso as coisas só foram piorando. Imagina, se foi difícil para Adão seguir os caminhos de Deus em estado de graça, de pureza. Imagina nós que somos contaminados pelo pecado original, pelas nossas paixões, pelas maldições familiares, pelos hormônios, pelo nosso suor do trabalho, pelas doenças, pelas limitações e também com o peso da morte. Então nós somos 1000 vezes potencializados ao pecado através do tempo. Se Adão, tendo Deus em seu favor, não teve controle do próprio destino, imagina nós. Devemos seguir, fazer o caminho contrário de Adão. E é óbvio, quem foi o homem que tomou o lugar de Adão para a nossa salvação? Jesus Cristo. Então é através do caminho de Cristo que nós restabeleceremos a nossa natureza de santidade e de caminho no Senhor e alcançar a graça e salvação. A natureza humana é totalmente a favor e condizente com o pecado, tanto por causa do pecado original e também quando somamos os pecados capitais, os pecados pessoais, a influência externa, a cultura, a mídia e a pestilência da iniquidade. Seja aquela iniquidade que existe no mundo, que é por efeito de tempo e da ação do demônio para ter o controle de tudo, e também a nossa iniquidade pessoal, em que permitimos, através do pecado, o demônio entrar na nossa vida e ter mais controle sobre ela. Então, o ser humano deve buscar um caminho de redenção e misericórdia que foi traçado na humanidade, na história, através do próprio Deus que quis redimir a humanidade com a vinda do seu Filho, que foi usado para salvar a humanidade. Então, é difícil fugir da oportunidade do pecado, de alcançar a verdade, de reconhecer o Evangelho em meio ao caos que se encontra no mundo, o barulho de Satanás, as mentiras de Satanás, as doutrinas de Satanás, que estão espalhadas em heresias, em diversas igrejas, no mundo inteiro, na mídia, nas faculdades, universidades, escolas. Então o barulho é muito grande. Então Jesus é o salva-vidas em meio a essa correnteza de um rio em fúria, um rio inundado de pecado e cheio de pensamento humano. Então a nossa única esperança é nos agarrar
a Jesus Cristo, que nos estende a mão de alguma forma para nos retirar dessa lama, desse estado que nós estamos. A própria força de salvação que possa vir do homem é o desejo de se desvincular do pecado. É o único mérito que podemos ter neste caminho de crescimento. Ou seja, é estender a mão de volta para Cristo, a nossa única oportunidade e mérito que teremos neste caminho. Se nós dermos ouvido, se nós buscarmos a Ele, é a nossa única chance de salvação desta condição. Pois bem, o mérito do homem é ser autêntico em não querer pecar, em negar o pecado no seu dia a dia, nas pequenas coisas, principalmente naquelas coisas que somente Deus pode ver. Somente desta forma podemos alcançar alguma esperança de misericórdia divina. Da mesma forma que Adão pecou por curiosidade de conhecer o outro caminho, o demônio também nos pega nos momentos de curiosidade, instigando a nossa mente quando estamos mais propícios e relaxados. Então devemos ter a curiosidade de buscar a santidade, de ser santo e alcançar o único caminho capaz de nos transformar, que é a verdade de Cristo. Então, o ser humano precisa estar pensando em Deus em todos os momentos, em todos os instantes, a cada pensamento, a cada palavra, se está ofendendo ou não ao Senhor, se é ou não a verdade de Cristo. Qualquer outro caminho que não seja o proposto por Ele, guiado por Ele, levará à mentira, à morte e à condenação. Por isso, é necessário desenvolver as habilidades espirituais e a resistência que faz o homem capaz de suportar a tentação e adquirir um autocontrole, uma capacidade de dominar suas paixões, porque a batalha maior é interna. O maior inimigo do homem não é a Satanás, não é o mundo em si, mas é sua própria carne que precisa ser transformada e configurada ao Senhor Jesus Cristo. Se essa transformação não partir de dentro, a transformação externa nada valerá. Não adianta eu parecer santo por fora, ser uma boa pessoa, ter boa aparência, ser rico ou o que for, se eu não tiver as qualidades internas que Deus precisa para me transformar ou para fazer ser quem eu preciso ser, nada adiantará. Por isso, a realidade de Naruto pode ser importante, porque precisamos aprender a enfrentar o demônio que existe dentro de nós. E como Naruto foi capaz de dominar o seu instinto superior, controlar o demônio que havia dentro e que se manifestava diretamente quando ele manifestava suas paixões, seus sentimentos negativos, o desejo de vingança, a ira e todos os demais pecados capitais que fortaleciam a besta que estava dentro dele. E somente assim, no final do anime, ele conseguiu salvar a vila quando alcançou seu poder máximo, sua força maior e se libertou da condição dos sentimentos demoníacos que havia dentro dele.